Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Plantcast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas do Brasil, realizado pela Compass Minerals Plant Nutrition. E hoje eu estou aqui com meus queridos amigos José Marcos Leite, gerente de desenvolvimento de mercado do Sudeste. E aí, Zé, como é que tá? Tudo certo? Oi, Dinaldo, tudo bem? Tudo certo. Bom demais, bom demais. E estou aqui também com o meu amigo conterrâneo da UFLA, Guilherme Amaral. E aí, Gui, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, Dinali. Vamos que vamos para mais um Plantcast aí. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, um consultor que vem fazendo a diferença aí no campo, né? E vem inovando. Hoje ele tem o primeiro, vamos botar assim, o primeiro reality show, né, Zé? Da vida de um produtor, né? Tá fazendo grande sucesso no YouTube. Nós estamos aqui com o Gustavo Renault. Ô, Gustavo, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo. Obrigado a vocês pelo convite. Fico muito honrado de estar com vocês aqui na Compass, participando do Plantcast. E muito obrigado aí pelo convite. Bom demais. Ô, Gustavo, eu queria que você começasse aí se apresentando, falando um pouco aí do que você faz. Você é multitarefas aí, né? Queria que você se apresentasse um pouco. Além de apresentador de reality show, o que mais que você tem feito aí, Gustavo? Conta pra gente. Tem bastante coisa que a gente faz, mas eu sou engenheiro agrônomo, né? E sou cafeicultor também na cidade de Três Pontas. Tem uma empresa chamada Sim Café, aqui em Varginha, no qual a gente tem um trabalho de consultoria e assistência técnica em várias fazendas, todas voltadas à cafeicultura, né? A Sim Café também trabalha com uma pesquisa, né, e ajudando a desenvolver os produtos e entender mais cada vez os produtos novos voltados para a cafeicultura, né? A gente acha que a gente só vai conseguir evoluir a cafeicultura se a gente tiver bastante pesquisa, e a gente está nesse segmento também, trabalhando bastante. Eu sou professor do UNES, né, na disciplina de cafeicultura, fertilidade de solos, nutrição de plantas, também aqui em Varginha, né? E até 2 semanas atrás eu era coordenador de curso, né? Aí eu resolvi pedir licença para poder sair. A gente continua dentro da instituição, mas a coordenação de curso a gente vai deixar para outros aí que tem mais competência e tempo, né, para dedicar para o curso, né? Mas a gente ficou 7 anos na coordenação, né? Então, realmente, 7 anos não é brincadeira frente a um curso de agronomia, né? Trabalho também, faço parte do conselho da administração da Minasul, né? Cooperativa dos cafeicultores da zona de Varginha. E a gente também faz um bom tempo que está no conselho, né? E agora, na pandemia, né, veio um desafio novo, que foi ir para o YouTube, né? E dentro do YouTube criar um canal de cafeicultura, né? A gente vê que tem um segmento bom, nosso público, né, nosso cafeicultor, ele precisa de muitas informações, e a gente conseguir conciliar isso de uma forma bem moderna, bem simples, que é o YouTube. Então a gente montou o canal No Pé do Café, começamos com vídeos técnicos, né, e ainda continuamos com os vídeos técnicos, e agora a gente saiu a iniciativa, né, de fazer o parceiro produtor, que é um reality, né, um reality que a gente acompanha durante 1 ano. Nós estamos acompanhando 2 fazendas, né, 2 produtores com perfis tecnológicos diferentes, e estamos aí um produtor já foi ao ar o 3º episódio, né, então quem puder assistir vai gostar bastante, onde é um jeito de a gente tratar os assuntos técnicos de uma forma bem real. Então a gente está nesse segmento aí, tem bastante coisa que a gente anda trabalhando aí para conseguir levar exatamente o desenvolvimento e levar a cafeicultura cada vez melhor, que é um grande propósito que a gente tem. Excelente, Gustavo. Realmente eu tenho acompanhado, não só eu, como diversos colegas aí têm acompanhado. O programa está sensacional e realmente mostra como que é a vida do cafeicultor, né? Com as dificuldades, né? E realmente não tem firula não, estão mostrando tudo, as realidades e as dificuldades. Tá fantástico, parabéns pelo projeto. Até pegando um gancho, acho que é importante a gente começar nosso bate-papo aqui. Eu queria que você, como consultor experiente em cafeicultura, queria que você elencasse aí quais são, sim, vamos botar assim, os principais pontos
de atenção que a gente teria que ter, né, que o produtor, né, a gente tem muito técnico de fazenda escutando a gente agora, agrônomos, né? Quais são os principais pontos aí no seu ponto de vista que seriam, que a gente teria que ter como atenção para os próximos anos na cafeicultura? O que você vê que a gente precisa, não pode deixar mais de estar atento para a gente conseguir fazer e atingir altas produtividades? Eu dividiria essa pergunta sua em 3 itens. 1, técnico. 2, financeiro. E o 3º, operacional. Eu acho que esses 3 é o tripé que segura a cafeicultura. O técnico é todos os assuntos envolvendo alta produtividade. Então, nós temos que aumentar a produtividade, é possível aumentar a produtividade, e aí vai ser o caminho nosso para a sustentabilidade, não só hoje, quanto no futuro, né? Tanto é que o canal nosso traz bastante informações, né? Cada vídeo a gente está trabalhando bastante para poder passar essas informações, esse conhecimento e essas experiências para a gente suprir esse assunto técnico. O outro seria o financeiro, né? A parte que envolve gestão. O produtor, o cafeicultor em geral, eles normalmente não investem muito na área de gestão, né? E aí vai ser um grande desafio pela frente o produtor não só ter um custo de produção, como ter uma boa gestão da sua propriedade, mas saber trabalhar com muita sabedoria em questão de fluxo de caixa, saber controlar bem as finanças, saber ter um domínio do fluxo de caixa, que é ali que é o que vai diferenciar um produtor que vai sobrar dinheiro no final e o que não vai sobrar dinheiro no final, que vai trabalhar bem e ganhar e que vai trabalhar bem e não ganhar. Então, eu acho que o financeiro saber dosar bem quanto de juros, quando investir, quanto buscar de capital, quanto deve andar de alavancado financeiramente ou não. Então, esse é uma questão importante. O terceiro, então, não tão importante quanto os outros, seria a parte operacional e logística. Então, como é que o produtor vai conseguir fazer as coisas, né, os manejos certos na hora certa? O princípio da alta produtividade é fazer as coisas certas na hora certa. E essa operacionalização de como vai ser operacionalizado todos os serviços, né? Quantas vezes que entra com trator na lavoura, quantas vezes que vai precisar de mão de obra, quantas vezes que vai conseguir facilitar. Se ele tem uma logística fácil, ele vai conseguir ter um operacional mais eficiente. Então, eu dividiria a cafeicultura para os próximos anos nessas 3 linhas: técnico, financeiro e operacional. Gustavo, excelente. Até pegando um adendo aí dentro desses 3 pilares que você mencionou, a gente vive um momento de cafeicultura de transição, onde a gente tem uma geração muito conservadora e agora a gente está tendo aí uma mudança nessa condução da lavoura, nessa sucessão da fazenda. Você acha que, do seu ponto de vista, que esses 3 pilares eles vão evoluir, entre aspas, aí, com essa nova geração, com esses novos filhos de agricultores que estão assumindo essas fazendas, até mesmo para quebrar esse paradigma anterior que a gente tinha, que café era só plantar e deixar lá, colher 20, 30 sacas, estava bom demais? Qual que é o seu ponto de vista nessa questão aí? Tanto o técnico financeiro e operacional, ele cabe a todos os níveis de tecnologia de café. Aquele produtor que trabalha com baixo nível tecnológico, aquele produtor que trabalha com médio e aquele produtor que trabalha com alto nível tecnológico. Então, ele encaixa para todos. O que acontece é que alguns produtores resolvem aumentar o nível tecnológico, porque quanto mais melhor e maior o nível tecnológico, maior é a rentabilidade, maior o lucro, maior a sustentabilidade, maior a capacidade de gerir crises, maior capacidade de gerir estresse. Nós estamos passando por um estresse da cafeicultura. As lavouras com maior nível tecnológico, elas aguentam bem mais do que o menos nível tecnológico. Então, as gerações para lá frente que quiserem, independente de qual geração, o cafeicultor que quiser mudar de nível tecnológico, ele vai ter que saber adaptar bem a todas essas ferramentas. Tanto técnico, operacional e financeiro, se evoluir para poder ter margem de lucro maior e ter produtividades melhores, ser mais eficiente, então vai precisar migrar de nível tecnológico. E aí, independente de qual geração, é importante saber trabalhar bem com a tecnologia. Quando a gente fala de operacional eficiente, está relacionado a produtos eficientes, a gestão eficiente, a conseguir realizar as coisas de modo eficiente, saber operacionalizar todos os fatores de forma eficiente. E isso vai resultar o quê? Nos resultados técnicos e financeiros. Muito bom, Gustavo. Eu gostei muito dos pilares lá que você comentou, né?
os 3 pontos que todo cafeicultor deve observar, né? O pilar técnico, o pilar operacional, logístico e também aí o pilar financeiro. Eu acompanho alguns cafeicultores, eu vejo que quem sabe lidar bem com esses 3 pilares aí tem bastante sucesso na cafeicultura. E dentro aí do pilar técnico, Gustavo, o que você considera? Tem muita discussão, né, sobre cobertura no meio da linha, trabalhar com mato, sem mato no meio da linha, fazer manejo de braquiária. Muitos gostam de fazer, outros não. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você recomenda aí para os seus clientes? Meus clientes, né, tem cliente que eu recomendo aplicar 2,4-D de fora a fora, acabando com tudo, e tem cliente que eu recomendo plantar braquiária, outros matos, leguminosas e tudo mais, né? Então vai ter cliente meu que vai entender de um jeito e outro vai entender de outro. Por que essas duas comparações? Quando você está num ponto onde o controle de mato o teu operacional está deficiente, o mato está vencendo o teu manejo, principalmente às vezes em lavouras de montanha, onde as lavouras são mais adensadas, às vezes o pessoal tem muita dificuldade de manejo por ser montanha, a gente tem uma cobertura vegetal, matéria orgânica em bastante, resíduo orgânico em bastante quantidade, a gente trabalha com um índice de mato menor. Então a gente controla mais o mato, deixa mais limpo, porque justamente já existe uma cobertura no solo que nos permite isso. Agora, em áreas mecanizadas, a gente tem muita preocupação. Primeiro que o solo tem que estar sempre coberto, né? Isso aí é uma verdade. E muita preocupação com os matos que estão ficando mais tolerantes, resistentes aos conjuntos de herbicidas que nós estamos usando, né? Nós temos aí matos aí como cipó, capim amargoso, buva, tiririca, pé de galinha, que realmente são muito difíceis controlá-los. E aí, o que a gente pensa? Uma das estratégias que nós temos é justamente plantar braquiária no meio da rua, porque ela vai fazer uma cobertura e ela vai ajudar a competir com esses outros matos e ela facilmente se controla, a gente consegue controlar com o glifosato. Então, se precisar, a gente trabalha plantando ela, vai roçando mais ela, até mesmo estimular a soltar semente e assim fazer uma cobertura bem eficiente no solo. Vale lembrar que essa cobertura, quando você está implantando ela, existe uma grande chance dela competir com a lavoura de café. Para isso, é muito importante a gente saber dosar isso aí, não fazer isso de fora a fora da fazenda e fazendo em talhões devagar, para poder ter esse domínio maior da lavoura, porque, na princípio, nós vamos ter que ser obrigados a deixar ela soltar semente, então ela vai crescer muito. E muitas vezes, nessa hora, a gente não consegue segurar a competição. Então, às vezes, acaba sacrificando um pouco a lavoura naquele momento, mas os benefícios são grandes para frente. Então, onde a gente coloca essa braquiária? Normalmente, onde está muito praguejado de mato, onde a gente não está conseguindo mais uma eficiência legal com os herbicidas. Então, a gente separa dessa forma a cobertura de solo. Perfeito, Gustavo. Entendi, ficou claro aí para a gente que é importante saber, né, ter conhecimento técnico aí, né, e para estar utilizando das ferramentas que a gente tem para manejar a lavoura, né. E aí uma coisa que é muito importante, e a gente sempre está se deparando com esse tipo de pergunta aí no campo, né, o pessoal, após o processo de varrição aí, o pessoal geralmente dá aquela varrida ali no barrado, né, e joga vamos botar a matéria orgânica, o fertilizante que está ali, o corretivo, tudo para o meio da rua, né? E aí, o pessoal deve deixar ali no meio da rua ou eles têm que voltar para o meio da rua, né? Porque ali é onde está, eu entendo, né? Você me corrige se eu estiver errado, eu entendo que ali é onde estão as radicelas, né? Onde vai ter a maior absorção de nutrientes, vamos botar assim, né? Você tem recomendado isso ou não? O que você entende em relação a isso? A gente na cafeicultura, nós temos que tomar um pouco de cuidado, que de repente a gente acha um manejo na lavoura. Independente de manejo na planta, no solo, algum manejo dentro da lavoura. E esse manejo normalmente é muito bom. E a gente fica meio apaixonado por esse manejo e quer casar com aquele manejo e ficar pro resto da vida com aquele manejo e não é o correto. Nós temos que, uma hora, parar e reavaliar o que a gente está fazendo. No passado, nós usávamos chegar cisco de enxada na lavoura para poder voltar toda aquela matéria orgânica, né, que tinha feito a ação muito forte e colocava. Depois, com o tempo, ficava em desuso, não precisava mais chegar esse cisco, nem puxava, nem trazia, até pela questão de custo e tudo mais. Depois, com as mecanizações, né, com os recolhedores de café e tudo mais, então, estamos sendo obrigados, né,
a trabalhar dessa forma, né, de recolher café ou não. Já tem alguns produtores que a gente já trabalha sem recolher o cisco, tá? E tem dado certo, mas é muito específico, não dá para recomendar isso de forma geral ainda, mas é um sonho que a gente está trabalhando também. E esse cisco que está sendo jogado na lavoura, tem lavoura que você anda no meio dela, tem uma montanha, uma parte considerável de cisco no meio da rua, né? E tem lavoura que não, a lavoura é bem pouquinho, né? Se tem bem pouquinho cisco no meio da rua, não justifica voltar esse cisco, não. Agora, aquelas que já começam a ter um volume maior, aí sim isso faz necessário retorná-los, né, para debaixo do pé de café. Lembrando que muitas lavouras, às vezes, tem problema de cipó. E, às vezes, esse cisco nasce muito cipó desse cisco. Então, toma muito cuidado que, ao você retornar esse cisco para debaixo da planta, pode ser que você tenha uma incidência de cipó muito grande na linha do café. Isso aí vai te dar uma dor de cabeça grande se você não for eficiente nesse controle, tá? Só para ficar atento. E uma outra consideração que a gente faz é que teve algumas fazendas que trabalham com nível de fertilidade muito alto, e aí, numa das análises de solo, a gente reparou que estava muito baixo, né? Os teores estavam muito baixos do solo. E aí a gente tirou da análise de solo e a gente pediu para poder retornar o cisco novamente na lavoura, e a hora que chegou o cisco, tiramos a análise de solo de novo. A diferença foi muito grande, né? Então, justamente por isso, se tiver muito cisco no meio da rua, é interessante retornar, porque isso pode ser que seja uma quantidade significativa de nutriente que você vai ter que repor no solo, que às vezes não é necessário. Muito bom, Gustavo. São informações relevantes aí que traz para essa cafeicultura moderna, digamos assim, né? E, Gustavo, agora vamos dar uma polemizada aqui nesse Plantcast, que é sempre muito... hoje, nós na cafeicultura estamos cada vez mais mecanizando as nossas entradas na lavoura, né? Então, hoje a base de máquina é muito grande. Então, é construção de terraço, passa plana, etc. E aí, pensando mais em escarificação desse solo, subsolagem, a gente deve fazer, não deve fazer numa lavoura cafeeira? Como que seria isso? Essas culturas de entrelinha também, elas no café, elas servem para trabalhar com descompactação de solo na lavoura de café? Conta aí um pouquinho para a gente da sua experiência nesse sentido de compactação na lavoura cafeeira. Na verdade, o que a gente não mede, né, a gente não consegue quantificar de forma segura, né? Então, por isso que eu gosto de medir a compactação de solo. E o que está acontecendo é o seguinte: muitas das lavouras que nós estamos trabalhando com alta produtividade, visando acima de 40 sacos de café por hectare na média do biênio, né, na média dos 2 anos, e de repente nós chegávamos ao ponto que a lavoura ela era perfeita e ela não saía dos 35, 36 sacos de café por hectare. Foi aí que nós começamos, a minha empresa que a gente trabalha, né, montou comprou um penetômetro, comprou um programa, né, um software para poder trabalhar, e começamos a fazer mapa de compactação do solo, né? A gente avalia até 60 centímetros de profundidade do grau de compactação. E aí foi a grande surpresa nossa, que muitas dessas lavouras com altíssimo nível tecnológico não ultrapassava 36 sacos de café por hectare, e o motivo era a compactação do solo. A partir do momento que nós começamos a interferir nessa compactação do solo, os resultados começaram a aparecer. Então, realmente, a compactação do solo limita produtividades quando você trabalha com mais de 36 sacos de café por hectare. Quando você trabalha até 33 sacos de café por hectare, a compactação ela não é tão significativa, a não ser que ela esteja num grau muito alto, que vai te impedir de chegar nesses 33 sacos de café por hectare. Mas até 33, 32 é pouca relevância. E quando a gente começou a medir essas compactações do solo, né, a gente viu que a maioria dos solos estava em torno de 2, 3, 4 mil kPa, né, kPa. Então, precisava descompactar esses solos aí. E aí aquele negócio, né, o produtor dele tem a se ouvir, né, descompactar solo usando subsolador. Né, por quê? Forma torrões e depois para recolher esse café não houver, é um problema muito sério. Então, o que a gente fez? Eu sempre oriento que meça, né? Que faça um mapa de compactação, que saiba qual é o grau de compactação, em que profundidade que está compactado esse solo, tentar entender o porquê que está compactado. E a maioria dos mapas, não todos, a maioria, tudo compactado. Por quê? Porque as lavouras são mecanizadas, né? As lavouras são trator, em média 18 vezes por ano com trator dentro da lavoura, né? E normalmente a maioria dessas 18 vezes
é no período de umidade, de chuva, né? Então, tende a compactar mais o solo ainda. Então, a gente recomenda o quê? Que você, quando for fazer o excretamento, a poda na lavoura, você vai ter um ano aí sem safra, usar esse momento, né, para poder descompactar o solo se for necessário, né? Se você fez um mapa de compactação, avaliou onde está compactado, que descompacte na hora que for podar a lavoura. Quando que eu recomendo passar subsolador? Sem poda, né? Só quando o negócio está muito gritante, o negócio está trabalhando numa lavoura de média, nível alto de tecnologia, e a lavoura está realmente assim, travada por compactação do solo. Aquela lavoura que se você pegar 3 furos e passar o subsolador, no ano, não é questão nem de um ano, é questão de meses, você já vê uma diferença gritante na lavoura. Então é essa que a gente recomenda. E a outra forma de descompactar solo mais a longo prazo seria exatamente o plantio da braquiária. Eu prefiro muito a braquiária brasiliensis, mas pode ser outras braquiárias também, que vai ajudar a cobrir o solo. Inclusive, quando você passa o subsolador de solo, é interessante plantar uma cobertura, né? Plantar braquiária justamente para manter, porque se você subsolar o solo e não cobrir o solo, no ano seguinte vai estar pior do que no ano anterior. Então, passa o subsolador, mas cubra o solo e o melhor aí é plantar braquiária para você conseguir proteger, né? Mas sempre fica o recado, né? Vamos medir, vamos ver direitinho como é que tem essa questão da compactação do solo e fazer um mapa, avaliar de forma bem técnica, né? Bem profissional, para justamente acertar mais. E pode ter certeza que muitos produtores que estão procurando aí alta produtividade, já fizeram de tudo e não sai dos 36 sacos de café por hectare de média, uma das grandes respostas para isso é o solo mais denso, o solo mais compactado. Professor, eu também concordo aí, a braquiária ela é um grande aliado, né? A gente vê muito nas áreas de plantio direto, de cereais, muitos consultores agrônomos recomendando braquiária para descompactar solo e obtido excelentes resultados. Eu vejo aí que nós podemos usar ela mais na cafeicultura, né? Muitos produtores já têm usado, mas eu acho que vale a pena, pode usar mais aí, como você já comentou bem, né? E lembrando também, né, pessoal, que tem tecnologias também, alguns fertilizantes que reduzem o número de aplicações, então reduz o número de passadas na lavoura, e aí, consequentemente, também pode reduzir um pouco a compactação. Agora, voltando, pessoal, um pouco para o lado ambiental, eu vi, hoje a gente observa muito várias fazendas trabalhando com certificados, né? Eu vejo a tendência de um crescimento desse lado ambiental, com pegada de redução de gases de efeito estufa, principalmente voltada aí para fertilizantes nitrogenados. Eu gostaria de ouvir um pouco a sua opinião, Gustavo, sobre isso. O que você acha? Isso vai virar tendência na cafeicultura? Qual que é a sua opinião? Eu acho que vira tendência assim pelo seguinte, eu acredito que nós não precisamos, às vezes, usar a quantidade de nitrogênio que nós usamos naturalmente nas lavouras. Por que a gente usa uma quantidade maior de nitrogênio? Justamente pela segurança, por não conseguir medir. O que é não conseguir medir? Nós não temos o teor de nitrogênio certinho na análise de solo, que seria um parâmetro bom. Nós temos a análise de folha, que é um bom indicativo, mas se não souber trabalhar bem com ela também, às vezes acaba confundindo mais do que esclarecendo. Então, eu acredito que vai ter que medir, né? A gente até fez uma curiosidade que eu tenho feito muitos ensaios, né, ao longo de uns 4, 5 anos, tentando dosar essa quantidade de nitrogênio, né? Eu gosto muito do equipamento que é o clorofilômetro, que mede clorofila na folha. O pessoal às vezes critica bastante, mas eu acho que consegui achar um caminho bom para trabalhar com ele, né? Em cereais, né, tanto o metabolismo é muito alto, realmente tem mais dificuldade, mas café, por ser o metabolismo mais baixo, ele tem uma facilidade. Inclusive, até o jeito de trabalhar dele, já até levei um trabalho para o Congresso, uns 2, 3 anos atrás, Congresso de Café, com o uso do clorofilômetro. E tem também um que a gente fez até o vídeo no Pé do Café, que é o método de ajuste do nitrogênio, né? Como é que a gente consegue trabalhar com menos nitrogênio, no qual a gente mede o tamanho da folha e coleta a folha e faz massa seca, né? A gente seca as folhas para medir o indicador de área foliar versus matéria seca. Então, e esse indicador vai conseguir dar um indicativo bom de como é que está o aproveitamento desse nitrogênio. Porque você tem lavouras que você trabalha com uma dose de nitrogênio
mais baixa, ela responde muito bem. Outros trabalham com dose alta, não responde tão bem. Então, cada lavoura, de acordo com o teu histórico, de acordo com a quantidade de matéria orgânica que tem no solo, de acordo com a atividade biológica do solo, de acordo com a quantidade de chuva que teve na lavoura, ela pode variar muito esse nitrogênio. Então, quando a gente usa o método de ajuste do nitrogênio, a gente consegue, em muitos talhões, reduzir muito a quantidade de adubo, de nitrogênio. Reduz muito. E tem talhão que pede até mais, realmente é o que estava precisando. Então, o importante é isso, sabe? É você medir o máximo possível essa quantidade de nitrogênio, buscar indicadores novos, né? Você tem a altura da planta, você tem o tamanho da coloração da planta, mas esse indicador área foliar matéria seca, eu tenho gostado muito de trabalhar com ele, porque eu venho reduzindo a adubação há 4 anos de lavouras com médias acima de 50 sacos de café por hectare na média do biênio, e nós temos, na região, nas fazendas que a gente trabalha, estamos tendo bastante resultado positivo. Isso sem falar na quantidade de dinheiro, né, que pode se economizar, né, o financeiro que pode economizar. Então, isso é tendência. Acredito que não só pela pegada ambiental, mas pela pegada financeira, né? Então, você consegue equilibrar o financeiro e equilibrar o ambiental, né? Então, é só exatamente isso, é acharmos ferramentas para poder medir e quantificar melhor esse nitrogênio. Fantástico, Gustavo. Realmente, né, nós trabalhamos e somos apaixonados aí por nutrição de plantas, a gente sabe que o tanto que é importante você dar o nutriente certo, né, no momento certo, né, e na quantidade certa, né, a dose é muito importante. Então, essas ferramentas que você tem, que você comentou, aí são fundamentais, né. Até pegando um gancho, Gustavo, eu gostaria muito de saber de você, a sua opinião. Hoje a gente vive, as culturas de maneira geral, elas vivem sob estresse, né? 24 horas, vamos botar assim, né? Hoje mesmo nós estamos vivendo um período que era para ter chovido muito mais, né? E, infelizmente a gente ainda não teve a quantidade de chuva necessária. Então a gente tem andado aí pelo sul de Minas e temos visto lavouras bem sentidas, né? E nesse sentido, eu percebo assim, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco também com cereais, eu percebo que os produtores de cereais, eles são um pouco mais adeptos a ferramentas aí, principalmente ferramentas via aplicação via folha, né? Aí quando eu falo ferramentas, entende-se aí aminoácidos, bioestimulantes, micronutrientes, né? Que são importantes aí para também amenizar esses estresses que a gente passa, né? E eu vejo que para a cafeicultura é um pouco diferente, o pessoal ainda é meio tradicional, né? Eu vejo que o produtor de café, não sei se é o meu sentimento, você pode até comentar sobre isso, mas eu vejo que o produtor de café é um pouco ainda resistente a esse tipo de tecnologia, né? Eu entendo também que tem várias nuances aí referente à produção de café e gostaria de entender de você, no seu ponto de vista, quais são os principais gargalos aí que limitam um pouco esse produtor, esse cafeicultor de estar utilizando e estar buscando novas informações e novas ferramentas aí para auxiliar as plantas a passar por esses estresses que na cabeça dos produtores, dos cerealistas, né, já é muito mais difundido e muito mais utilizado. O que você entende? Por que esse cafeicultor ainda não é um adepto assim desse tipo de tecnologia? Primeiro que nos cereais, né, a gente tem um resultado mais rápido, né? A cultura responde em 6 meses, você faz uma aplicação, você consegue ter uma resposta rápida. Em café, uma resposta rápida normalmente são 2 anos, né? Então só aí a gente já perde o fator de competitividade em tecnologia com os cereais. Mas a gente, é uma verdade, né? A cafeicultura, né? Ela é uma cultura perene, né? Se a gente até brinca com meus alunos, se nós pudéssemos pegar todas as plantas de café, colocar dentro do galpão para poder passar o inverno e depois voltar elas para o galpão, seria perfeito, né? Que elas não passariam pelo estresse que passam, né? Então, se tem estresse aí da oscilação de temperatura, estresse da seca, estresse de vento, estresse não só climático, como estresse da própria produção, estresse de pragas e doenças, má nutrição, todos esses fatores colocam uma planta em uma condição de competitividade produtiva mais baixa, né? Então, a nossa inteligência, e eu acredito que o futuro da nossa cafeicultura vão ser trabalhada com estratégias para que a gente consiga
fortalecer a planta de uma tal maneira que ela consiga resistir mais esses estresses e assim, retendo mais folhas, retendo com essa retenção de folhas, conseguir ter mais produtividade. Então, é uma verdade essa questão que o nosso futuro, o nosso sucesso daqui para frente está na diminuição de estresse, né? Igual uma vaca leiteira aí que antigamente você tinha uma produção X nela, depois que você dá o conforto térmico, o conforto para esse animal, ela dobra a produção de leite, justamente a planta também não é diferente. A gente pode seguir nessa mesma linha, que quanto mais conforto nós dermos para a planta, mais produtiva ela é. Lógico, dentro dos níveis, né, tecnológicos, né? Você não vai pensar em nível de diminuir estresse num produtor de baixa tecnologia ou baixíssima tecnologia, né? Eu acho que essa questão de preocupação com diminuição de estresse traz mais para produtores de média tecnologia a altíssimas tecnologias, né? Então, e o pessoal, o que eles têm que perceber? Primeira coisa, nós temos que focar em aumento de produtividade. Para aumentar a produtividade, nós temos que sanar uma série de coisas, parte nutricional, parte de sanidade, né? E tudo mais. Aí a gente vai chegar num certo limite de produtividade. Só que a gente quer aumentar. Eu quero chegar em 50 sacos de café por médio do BM, 40 sacos de café por médio do BM. Então, estratégias levando à diminuição de estresse vai te ajudar e muito a chegar nesse objetivo que a gente quer. E dentro desses diminuição de estresse, o que está nisso daí? Tá, primeira coisa, talvez a irrigação, ela vai ajudar a gente na diminuição de estresse, né? Você não vai amenizar a temperatura, mas você fornece água, que ajuda muito na diminuição de estresse. Você tem um sistema radicular mais profundo, bem nutrido, também vai ajudar demais da conta a gente conseguir diminuição de estresse. Uma planta com sanidade perfeita, né, bem tratada, também vai ajudar a gente a diminuir estresse. A planta que tem uma capacidade fisiológica muito boa, de reter folha, de aguentar estresse bem nutrido, não só a nutrição na folha, mas também com alguns complementos, né, que aí entra bem os bioestimulantes, que a gente pode colocar, a parte nutricional mais específica, que vai ajudar a gente a ter uma retenção de folha melhor, vai ajudar a gente a ter uma retenção de fruto melhor, uma retenção de flor, né, uma florada melhor. Então, a partir do momento que o produtor conseguir trabalhar objetivando esse aumento de produtividade e começar a trabalhar de forma eficiente nisso, ele rapidamente vai sentir a necessidade de combater, diminuir esse estresse da planta. E aí sim vai procurar essas ferramentas, né, se assim podemos dizer, para poder diminuir o estresse e aí aumentando a produtividade. Quanto mais folha a gente conseguir reter da planta depois do inverno, mais produtiva ela vai ser. E não só a parte nutricional com a sanidade, como esse campo também dos bioestimulantes vão ajudar demais da conta a gente atingir esse objetivo. Fantástico, Gustavo. Com certeza são muitas informações e valiosas aqui repassadas para o nosso cafeicultor aí nesse Brasilzão afora, né? E um ponto assim que a gente tem sempre preocupado, Gustavo, eu sou novo na cafeicultura também, tem cerca de 2 anos e meio aqui atuando no sul de Minas, eu vim do Mato Grosso trabalhando com cereais, onde a tecnologia de aplicação era muito grande, era aviões, era pulverizadores aí com vários metros de barra, e sempre a preocupação foi muito grande. A partir do momento que eu passei a acompanhar a cafeicultura, eu vi que o produtor, o cafeicultor, ele não tem a mesma dimensão que um produtor de cereais nesse sentido. Então, eu fico bem preocupado nesse sentido. Aí, quando a gente coloca papel hidrossensível para ver essa qualidade da aplicação, a gente ainda vê que está muito aquém do que seria padronizado ali como o ideal. Eu queria entender um pouco mais dessa tecnologia de aplicação, quais seriam os gargalos que o produtor ainda não tem avançado assim, ainda nesse sentido, o porquê disso. E aí, nos cereais também está surgindo muito forte a questão do drone. Na cafeicultura, isso é uma tendência? Não pega? Cafeicultura de montanha? Como que seria aí do seu ponto de vista, Gustavo? É interessante a gente ver a cafeicultura para que rumo que ela está praticamente o ano agrícola todo. A gente tem adubo aí que você faz uma vez só e você consegue, facilitando todo o operacional, e está bem resolvido. E você tem também em desenvolvimento, né, a pulverização com drone, que também facilita. Então, você não precisar mais controlar mato,
não precisar adubar toda vez e não precisar e ter a facilidade de uma pulverização via drone, talvez é o sonho que a cafeicultura, e se Deus, tudo que é bom deve concretizar. Então, acredito que com o tempo isso aí deve caminhar cada vez mais rápido para esse nível tecnológico, que vai facilitar e vai dar mais competitividade ao cafeicultor. A gente tem trabalhado com algumas áreas com drone, né, fazendo algumas pesquisas, alguns ensaios, né, para a gente poder ter mais propriedade, poder falar, né? E a parte nutricional da pulverização com drone até que não me preocupa. Eu tenho uma tranquilidade muito grande nessa questão. Num dos ensaios que nós fizemos, né, a parte feita com trator, feita com drone, o drone teve resultado de igual para melhor, cara, localizado na parte nutricional. Na parte de doença ainda está em estado de sanidade, a gente está em desenvolvimento ainda, né? Nós precisamos ainda que a pulverização do drone ela tenha uma eficiência mais na parte de baixo da folha, né? Onde tem um número maior de estômago, para poder que realmente vai trabalhar com doença igual a ferrugem, que é uma doença muito forte, né? Então, realmente a gente ainda está em desenvolvimento, mas como é bom, a gente acredita que rapidamente vai atender. E, Amaral, a gente preocupa muito com o seguinte, para o avanço, quando a gente vai pensando em números muito altos de produção de café, a necessidade de mais pulverizações, ela acontece, né? A gente tem que aumentar o número de pulverizações e com isso, né, vem a preocupação toda de compactação de solo, a questão operacional e logística, né? Como é que a gente vai conseguir fazer todas essas operações, mas se faz necessário. Então, a gente vai reduzir uma série de coisas da cafeicultura, né, que vai sendo mais eficiência, mas eu acho que a pulverização ela vai ter que aumentar, tá? Porque de acordo com nós colocamos a planta para produzir mais, ela fica mais sensível, né? E com essa sensibilidade nós temos que reforçar com a pulverização. E andar com o trator pulverizando pode ser uma solução, sim, mas se nós tivermos tecnologias mais leves, mais fáceis, mais práticas, como o drone, vai melhorar demais da conta, né? Vai ficar bem mais viável. Então, eu acredito que isso aí vai ser uma tecnologia do futuro. Eu acho que o pessoal que presta serviço nisso aí conseguir manter, porque realmente não é fácil, né? A questão de colocar um drone para funcionar, a questão de sistema, a questão de logística, tudo mais, mas o pessoal conseguindo trabalhar bem isso aí, com certeza no futuro as empresas vão se adaptarem nos produtos para poder conseguir atender. Eu vejo como algo de médio prazo, não de curto, né? E também não vejo de longo. Eu acho que de médio prazo nós vamos estar trabalhando aí com a cafeicultura aí, com pulverizações com drone, se Deus quiser. Muito bom, professor. Falamos aí de diversos assuntos, né? Desde a parte operacional, financeira, assunto técnico, falamos de herbicida, adubação. E já caminhando aí para os finalmente, professor, qual que é a mensagem final que o senhor gostaria de deixar aí para os consultores, para os cafeicultores? Fica à vontade aí para comentar também sobre o seu canal. Qual mensagem que você gostaria também de deixar aí para a nossa equipe também, professor? A gente na cafeicultura, né, nós temos que fazer algumas coisas diferentes para poder ter os resultados diferentes, né? Então, a gente preocupa muito com essa sustentabilidade da cafeicultura, de como é que esses novos produtos, né, que estão chegando no mercado, a gente vai conseguir tirar o melhor proveito deles. Por isso que eu acho muito importante a pesquisa, para poder reforçar e ajudar a gente em toda essa questão. Tem muita informação é gerada, sabe, Zé Marcos? Muita conhecimento gerado, e uma grande preocupação que eu tenho é que muitas vezes esse conhecimento ele não chega de forma adequada no cafeicultor. O cafeicultor, ele às vezes tem uma avalanche de informação e muitas vezes não é aplicado a cada produtor. Então, a gente até, essa ideia de trabalhar com o canal, exatamente tentando alcançar um pouco desse princípio, né? Não sei se a gente vai conseguir alcançar, mas pelo feedback que nós estamos, por pouco tempo de canal que nós estamos no pé do café, e da resposta que tem o crescimento do canal, isso tem motivado a gente a continuar cada vez mais traduzindo todas as informações que a gente vê nos livros, nos trabalhos científicos, né, na nossa experiência do dia a dia, no campo, os nossos colaboradores trazem para a gente, e tentando traduzir isso de uma forma muito simples para que o produtor consiga entender e, o mais importante, alavancar a cafeicultura, fazer a nossa cafeicultura brasileira de uma forma forte, competitiva, e que o cafeicultor tenha a sua qualidade de vida cada vez melhor. Então, atingindo esse propósito que nós temos
a gente fica bastante feliz. Agradeço muito a todos vocês aí por todo o carinho, por toda a atenção que tem com a gente, pelo convite, né, de poder estar participando. Sinto muito honrado de estar aqui participando. Precisando da gente, a gente está à disposição. Fico muito feliz em atendê-los. Obrigado. Gustavo, nós que agradecemos. Para nós aqui foi um prazer, né? A gente está aqui junto com você, assim como você está fazendo um belíssimo trabalho em divulgação de conhecimento técnico, científico, para quem precisa, né? Com o seu canal no YouTube. A ideia desse Plantcast também é isso, né? Desde o começo, a nossa ideia é estar transferindo conhecimento, estar compartilhando conhecimento, principalmente focado em nutrição de plantas, que é o que a gente é apaixonado. Muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Pessoal, então é isso aí. Terminamos aqui mais um Plantcast. Até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço a todos. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition. A gente inova e nutre. O agro cresce.